Fala galera, Moto Mais, beleza? Já tem um tempo que a gente fez aí o review de equipamentos, review de setups. Hoje esse vídeo é para poder falar sobre o nosso setup de áudio e vídeo no capacete, para poder fazer uma gravação bacana. Vocês que têm interesse aí em melhorar a qualidade do vídeo que vocês produzem, deixar de ser filmadores e passar a ser produtores de conteúdo, eu vou compartilhar com vocês o meu setup, dizer o que eu aperfeiçoei ao longo desse tempo aí, como que a gente usa os equipamentos e qual a vantagem de ter esses equipamentos no capacete, como que eu fiz a montagem. Então vale a pena ficar ligado aí para vocês verem como que funciona, beleza? Depois a vinhetinha, vamos junto, vem com a gente. Bom galera, vamos lá, eu vou falar um pouquinho do setup com vocês, de áudio e vídeo, né, da gravação que a gente faz no capacete. Depois eu faço outros vídeos até mais específicos sobre alguns equipamentos, mas eu vou procurar falar de cada um deles e mostrar no vídeo aí como que eu montei esse setup, como é que eu construí isso no capacete, para vocês poderem ter uma ideia aí de como que funcionou essa dinâmica. Eu vou começar falando do capacete. O capacete é um Aero Commander. Não é um capacete considerado baratinho, um capacete numa faixa de uns R$3.000, mas é um capacete extremamente leve, um capacete muito versátil. Ele tem essa pala, né, em cima aí para quem é mais off-road, mais cross-terrain, mas ajuda bastante, né, no quebra-sol, né, na luz direta que vem nos olhos. É um capacete bastante interessante, já vem com preparação para você poder colocar o seu comunicador, sair os fios, enfim. Ele é bem bacana, um capacete muito bom realmente. Um outro equipamento que a gente já tem desde muito tempo, quando a gente começou com uma Casio Brave 7, uma Action Cam, né? E agora a gente usa muito no capacete uma GoPro Hero 12 Black, porém com algumas modificações, né? Ela tá com o Max Lens Mode. A gente ganha aí uma amplitude maior da imagem, né? A gente ganha um ângulo maior de imagem e a gente ganha também em estabilização, né? Com essa lente. Além disso, eu fiz uma série de configurações, uma série de setups usando o GoPro Labs, que mudaram bastante a competência dessa câmera em relação à construção da imagem, em relação a como gravar a imagem. Quando você não está usando o Max Lens Mode, né, você pode fazer uns setups específicos, né, para determinadas situações, e você aumenta aí a amplitude de brancos, você muda totalmente aí a composição de logs, né, de captura de cores, enfim, muitos parâmetros técnicos. É um software da própria GoPro que ela disponibiliza no site, que você faz as configurações e você melhora bastante a qualidade da imagem que você captura com ela. Um outro equipamento que a gente está usando nesse setup aqui é um microfone duplo. Eu vou colocar o nome dele direitinho, a marca dele direitinho no vídeo, mas ele é um microfone muito bom. É um telefone que usa o módulo de áudio da GoPro, né? Ele é conectado no módulo de áudio da GoPro e ele é duplo, ele pega o som inclusive do comunicador com o garupa e o som fica nítido. Tem outros vídeos no canal aí que já estão com esse microfone e é bem interessante. É uma opção mais barata, né? Uma opção mais acessível, se você não está disposto aí a gastar uma grana maior com os microfones da moda, né? Hollyland, DJI, Insta e etc. Então é um microfone bem interessante para você usar com o adaptador de áudio da GoPro. E a cereja do bolo, e que de fato faz toda a diferença, e é por isso inclusive que eu estou mostrando esse setup, é essa câmerazinha que a gente está colocando aqui dentro, que é a Instago 3S. Apesar do tamanhozinho dela, ela é uma câmera 4K que filma em 30 frames por segundo e que surpreendeu, né? Uma câmera muito versátil, muito prática, que tem uma funcionalidade assim absurda em termos principalmente de transição, não para você usar como uma câmera principal no capacete,
mas para você utilizar em todas as paradas que você fizer, em todos os momentos que você queira capturar rapidamente, sem ter que desmontar o equipamento do capacete, para poder colocar num tripé, para poder colocar num gimbal, para poder fazer a imagem, você pode pegar só essa câmerazinha, colocar, por exemplo, num boné ou num chest mount e filmar o que você precisa com uma qualidade mais do que suficiente para as postagens de YouTube, para as postagens de redes sociais. Essa câmerazinha foi o motivo desse setup hoje, foi o motivo de fazer esse vídeo, né, de mostrar como fica a captura de imagem com essa câmera no capacete também, mantendo a GoPro e utilizando essa câmera. O objetivo dela é ser imersivo, eu coloquei, como vocês podem ver, né, ela está dentro do capacete, então quando a gente fecha a viseira, ela fica dentro da viseira, então isso faz toda a diferença, né? Uma imersão aí na pilotagem, você não filma somente a paisagem, mas você começa também a trazer a sensação da pilotagem junto com essa câmera. Tirei toda a estabilização de imagem, deixei ela crua mesmo. A ideia principal não é que ela fique como, né, protagonista, mas como coadjuvante para alguns takes mais interessantes, quando você estiver numa serra, numa estrada, numa ultrapassagem, num momento mais bacana, né, de pilotagem, para que você traga aí essa experiência para quem estiver assistindo o seu vídeo, para quem estiver assistindo, acompanhando aí o seu passeio. Muito legal, fiz os vídeos aí, vou mostrar para vocês os vídeos que eu fiz com essas comparações. Vou deixar também as análises aí de captação de áudio, né? Eu fiz um teste com... faltou falar isso, né? Eu coloquei, além desse microfone, claro, que eu falei, né? Conectado direto no adaptador de áudio da GoPro, eu estou fazendo um teste com o DJI Mic Mini, né? Eu coloquei ele aqui dentro do capacete também para servir como uma alternativa, por exemplo, quando você estiver numa estrada e estiver chovendo, começando a chover, não ter que parar, desmontar a GoPro porque vai entrar água, etc. Você pode desconectar o seu módulo com o microfone principal, coloca só a tampinha, né? A tampinha original que não tem a abertura na porta de carregamento e conecta via Bluetooth o DJI Mic Mini com a GoPro, e é uma alternativa interessante para você não deixar de filmar mesmo quando você estiver pilotando na chuva. Fiz os testes, vou fazer meus comentários aí ao final, né, sobre as qualidades aí que a gente encontra tanto no áudio do microfone da GoPro, né, no microfone que eu conecto a GoPro através do módulo, quanto do microfone da DJI, o Mic Mini, quanto do da Instago 3S, que também é um microfone bem competente. Me surpreendeu, vocês vão ver no vídeo aí. Então, assistam o vídeo aí, vejam as comparações, vejam aí as imagens, né, e façam suas análises, vejam se vale a pena. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos ver na prática como é que fica esse setup que eu estou mostrando para vocês. Eu estou gravando exclusivamente com o DJI Mic Mini via Bluetooth, com a Instago 3S dentro do capacete, né, através da viseira, e com a GoPro Hero fazendo a imagem principal. A ideia desse setup, de você ter essa redundância do DJI Mic Mini, é principalmente em chuva, porque a GoPro, com o adaptador de áudio, você acaba tendo que desmontar, porque acaba entrando água nela, né? Ela acaba ficando com a abertura de carregamento exposta, e você pode ter problema sério aí, perder a sua câmera. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é um teste exatamente para isso. Eu não estou usando um microfone tradicional, que eu sempre uso, que é o microfone conectado diretamente na câmera. Todos os vídeos aí do canal estão com esse microfone, então vocês conhecem a qualidade de áudio aí desse microfone, captando inclusive o áudio do garupa. Mas o objetivo desse teste é exatamente esse, é captar o áudio através do Mic Mini para poder saber se num período de chuva, está na estrada, etc., ele vai ser competente para gravar aí o áudio de acordo. E eu poder manter a GoPro ligada, sem medo de perder, né, a câmera por umidade, enfim.
Então, vamos lá, vou fazer umas imagens aqui urbanas primeiro, para ver como é que se comporta, como é que fica essa experiência. Eu acredito que seja uma experiência bem legal, né? Bem imersiva, aí você usando a 3S dentro do capacete. Quem tem feito algo semelhante à galera da F1, quem sou eu? Não tô me comparando, tá, galera? Tô falando só da ideia, né? A F1 tem feito isso, tem colocado a câmera dentro do capacete dos pilotos, aí vocês conseguem ter a noção exata de como é a loucura de pilotar um F1. Aqui no caso é mais para poder fazer aí uma nova experiência, não só filmar a viagem, mas mostrar a pilotagem, né? O que eu vejo enquanto estou pilotando, juntamente do que vocês veem através da GoPro. É uma imagem mais estabilizada, né? Sem muito ruído, uma imagem, uma captação de áudio bem honesta, bem pura. O áudio desse microfone duplo, vou colocar o nome dele aí, é muito bom mesmo. Mas a ideia aqui é a alternativa, é o microfone via Bluetooth. Esse aqui não é o Mic 2, o Mic 2 ou o Mic 3. Eles têm cartão de memória, então eles gravam o áudio separado no cartão de memória, inclusive com 32 bit float, quer dizer, não estoura de jeito nenhum o áudio, você não perde nada do que você está gravando, ele grava faixa de segurança e etc. Esse Mic Mini também, inclusive, isso é bom lembrar. Ele, quando está em mono, você grava uma faixa de segurança de áudio para você não perder nada. Num eventual estouro, ele grava uma segunda faixa mais baixa, né? E aí, consequentemente, você tem menos risco de ter o estouro do áudio. Mas, para esse exercício aqui, como é que é, meu amigo? Para onde você vai? Ah, você vai entrar também. Não existe aquele acessório chamado seta de direção aí, né? Indicador de direção no seu carro. Vamos lá. E aí, como eu ia dizendo, ele grava o áudio já com faixa de segurança. Esse Mic Mini também, mas o 2 ele grava com cartão de memória, então você pode sincronizar o áudio depois separado da gravação. Vou fazer uns takezinhos aqui urbanos, vocês estão comigo em Volta Redonda. E aí na volta eu passo pela estrada pra gente fazer a mesma simulação, mas aí pegando um trechinho de estrada com um pouco mais de velocidade e ver como é que vai ser o comportamento do áudio e das imagens aí. Lembrando que essa câmera aqui, o único porém dela, que é fato que, né, era esperado, claro, é o tempo de bateria quando ela está fora do pod, né? Quando ela está no pod dela, você chega a ter aí até 140 minutos de gravação. Lá fora do pod, você vai gravar entre 30 e 40 minutos, dependendo da resolução que você ativar da câmera, né? Quanto mais coisas você ativar, mais consumo de energia tem. Mas ainda assim, eu acredito que seja bem suficiente, porque o objetivo dessa câmera não é longa gravação, é trecho, né? São takes de imersão. Aqui eu estou deixando um pouco mais, porque a gente está fazendo o teste das duas câmeras ao mesmo tempo. Eu vou colocar em picture, eu vou colocar só ela, eu vou deixar uma comparação com a GoPro, mas ela não tem uma duração de bateria fora do pod tão longa assim, então é tomar cuidado. E ela também para a gravação por comando de voz, o que é bem interessante, você não precisa tirar a mão do guidão para poder terminar a sua gravação com ela. Então isso é bem legal também. É mais uma funcionalidade dela que ajuda bastante enquanto você está pilotando na estrada, principalmente na velocidade mais alta, né, para não ter que tirar a mão do guidão e correr, seguir isso aí, ter que abrir viseira e tudo mais. Você pode interromper a gravação com comando de voz. Aqui é um tiro curto, só para fazer aí esse take urbano. Eu tenho que resolver um probleminha aqui rápido. Já estou aproveitando para fazer as imagens e querendo, na volta, voltar por um trecho de estrada para a gente
simular também aí a gravação com ela. Mas é o que eu expliquei tecnicamente antes aí, né? É uma câmera competente, é uma câmera 4K 30 fps, com uma série de recursos também, é uma Insta. E bem interessante mesmo para... O meu objetivo é esse, é ter uma câmera de transição, para não ter que ficar desmontando a GoPro, eu poder colocá-la no boné, eu poder colocá-la no chest mount, né, montagem no peito aí, ela tem os acessórios, e poder usá-la como alternativa à GoPro. Quando parar eventualmente em algum lugar aí para mostrar para vocês, né, uma parada para almoço, uma parada para, enfim, um mirante, uma curiosidade, não tem que ficar desmontando a câmera do capacete, apesar de ter as minhas câmeras terem, né, a conexão rápida, magnética, mas mesmo assim, né, ela já estando pronta para tirar daqui rapidamente e colocar num boné ou no chest mount, facilita bastante. E aí, o que vocês estão achando? Essa é uma gravação urbana, capacete, né, com a viseira fechada, logicamente, por causa do áudio do Mic Mini. Eu quero evitar os estouros aí, não sei como é que tá ficando a qualidade, vou ver junto com vocês, ou ouvir junto com vocês. Mas eu acredito que esse ângulo da 3S, com as configurações que eu deixei nela, sem estabilização de imagem e etc, deve ser bem interessante, bem imersivo, porque aí vocês estão olhando por dentro do capacete, né, por dentro da viseira, inclusive. Eu ando pouco na chuva, evito, mas eventualmente a gente pega chuva, e aí eu não preciso desligar a câmera quando essa situação acontecer, porque eu vou estar usando o microfone Bluetooth, eu não vou precisar correr risco aí com o adaptador de áudio da GoPro, né, que não permite que ela fique ligada, né, quando tem chuva. Eu já vou parar ali na frente e depois a gente retoma a nossa conversa aí, beleza? Vamos lá, galera. E vambora. Pegar a nossa querida Via Dutra sentido Rio de Janeiro, um trechinho dela. Tem toda essa experiência de imagem, som aí gravando diretamente do DJI Mic Mini. Uma velocidade um pouco mais alta, não sei como é que está a redução de ruído, não sei como é que está nada. Só um ajuste prévio rápido, diminuindo um pouco a sensibilidade. Deixei em menos 6 decibéis. Estou com redução de ruído forte. Não é recomendado deixar redução de ruído forte, porque costuma alterar um pouco a voz, deixá-la mais metalizada e etc. Mas, para dentro do capacete e para esse tipo de filmagem, a gente acaba perdendo um pouco de qualidade do som, mas para garantir que a voz esteja audível e compreensível. Vamos ver se vai funcionar. E como eu falei, o importante é que a captação de áudio com o microfone Bluetooth fique boa. Porque com o microfone conectado na GoPro através do módulo, fica excelente. Isso eu já não tenho dúvida, já está mais que validado. Microfone duplo, inclusive, pegando o áudio do garupa no comunicador. Mas se chove, eu tenho que parar de filmar, porque a GoPro tem essa limitação. Então, o teste desse setup aqui é da Go 3S também, porque eu estou bem curioso para saber como fica. Ela dentro do capacete, né? Essa visão aí bem diferente. E eu quero ver também como é que fica a gravação do áudio. Tomara que fique boa, tomara que seja uma boa alternativa. E aí, galera, falando um pouquinho também dos equipamentos, né? Eu já expliquei, mas aqui mais velocidade, o áudio vai ter ruído. É um investimento um pouco mais alto, né, galera? São duas câmeras que não são baratas, sem falar o microfone também, que é um microfone de qualidade.
O microfone conectado direto na GoPro, ele é um pouco mais barato, então, assim, vale a pena se você vai usar só a GoPro no seu setup, ou só uma Action Cam, na verdade, no seu setup. Agora, se você vai usar um DJI, um microfone mais famosinho, vamos dizer assim, né? Hollywood, DJI, o próprio Insta. O Insta eu tenho visto algumas críticas negativas a ele, tá? Mas tem alguns outros microfones aí que são tão bons quanto. Tá? A maioria da linha DJI mesmo, né? 2, 3. Vai ter um investimento um pouco mais alto, mas em compensação, qualidade de áudio muito melhor. E diferente desse mic mini, você tem a opção de conectar o microfone externo, em saída de áudio, ou melhor, ele tem um input nele, né, de 3,5, que você pode colocar um lapela, e aí, de repente, se for essa a sua intenção, se você achar que vale, não tem necessidade para o que eu uso, nunca tive esse problema, mas você pode pegar um microfone desse que eu estou usando, né, que é o que conecta na GoPro diretamente, conectá-lo no DJI dentro do capacete. De qualquer maneira, isso é interessante quando você tem um DJI que tem um cartão de memória que vai gravar o áudio separado, né? Qualidade 32 bits, float, etc. Porque se for para ter que colocar o receptor conectado na câmera, você acaba mantendo a porta dela aberta do mesmo jeito. Então, numa situação de chuva, por exemplo, você inutiliza da mesma forma a gravação de áudio, né? Porque a porta vai continuar aberta por conta do receptor. Então, é interessante se você comprar uma versão que tenha cartão de memória e que tenha o áudio com a possibilidade de gravação separada para você fazer sincronização na pós. Esse aqui não é o caso, isso aqui, como eu falei, é uma alternativa. Vamos ver como é que fica. Estamos testando. Vamos sair sentido Rio de Janeiro. Mas eu não sei como funciona, vamos ver. Vamos para a estrada, vamos ver como é que vai ficar a brincadeira.
som de trecho de Dutra, que a gente entra para casa de novo. Teste curtinho. É isso, galera. Vamos ver como é que ficaram essas imagens aí, como é que ficou o áudio, se é uma boa alternativa, se esse setup agrada. E aí vocês passam aí as análises de vocês, colocam os comentários aí do que vocês acharam. Vamos nós, vamos seguir aqui. Vamos lá, galera, indo para as conclusões, depois de vocês terem assistido aos vídeos aí. Primeiro ponto. É um setup acessível? Não é um setup acessível, né? É um setup caro. Se for considerar o preço do capacete que eu comprei, mas tem que ser esse capacete, Léo? Não, não tem que ser esse capacete, obviamente que não. Mas esse é um capacete extremamente leve, até por conta dos equipamentos que você vai adicionar aqui. Leveza é fundamental, né, para que isso não canse, né, pescoço, não canse a sua cabeça, né? Se o capacete já for muito pesado, certamente isso vai ser um problema. Então o capacete sim faz diferença. Esse capacete não é um capacete barato. Se você for considerar que tem duas câmeras de ponta, né, GoPro e Insta, também, né, não é barato. É um preço razoavelmente alto, né, para você montar esse setup. E além disso, eu ainda tenho um comunicador EGES V8, que ele conecta via rede MET, né, via rede múltipla, né, de múltiplas conexões. Não tenho certeza de quantos comunicadores você pode colocar ao mesmo tempo. Acredito que 20 comunicadores, se eu não me engano, em rede MET. Em rede mesh, desculpa, não MET, em rede mesh. E que também não é baratinho, né? Ou seja, nada que foi baratinho. O microfone é um microfone que eu conecto ao módulo razoavelmente mais barato, mas ainda assim um preço considerável, eu diria que ele deve estar em torno de uns R$200. Fazendo por alto aqui, né, uma soma, você tem da GoPro uns R$2.000 e poucos, mais a 3S outros R$2.000 e poucos, mais o comunicador talvez aí em torno de R$1.000 e poucos, o capacete em si R$3.000 e poucos. Então assim, nessa brincadeira aqui tem quase R$8.000 ou R$9.000 para fazer a captação de imagem, além do microfone. Claro, esqueci de falar do microfone. Eu tenho kit, né, com 2 microfones e um receptor. O receptor está na câmera, que vocês estão vendo a imagem aí. Mas você pode comprar só o microfone, porque você vai conectá-lo, na verdade, como um backup. Isso, na verdade, é uma opção, tá? Vocês não precisam ter esse microfone aqui. Isso é no caso de chuva e etc. Se vocês quiserem conectar um microfone via Bluetooth na sua GoPro, alguns conectam até o próprio comunicador na GoPro, né, o Cardo principalmente, né, que aí também é bem mais caro. Mas não tem necessidade do microfone. Isso aqui é porque eu tinha um microfone e quis fazer esse teste e se tornou uma opção viável, mas o microfone também sozinho deve estar em torno de R$400 sem o transmissor. E sem o segundo microfone, né? É um kit caro, esse kit da DJI, mas extremamente competente, né? Muito bom em termos de qualidade. Então, o que eu tenho a dizer sobre esse setup é um setup extremamente, né, se não profissional, semi-profissional. Você consegue imagens e consegue ângulos e consegue montagens muito interessantes usando as duas câmeras, né? Se você ainda tiver uma 360 no guidon, enfim, da moto, aí fica perfeito, porque aí você vai ter uma série de opções na hora de montar, né, de compor o seu vídeo. Mas é um setup muito interessante, é um setup que te dá prazer, né, ao estar pilotando, em fazer as imagens e depois ver o resultado quando está editando. É bem legal, vale muito a pena. Então, se você está pensando em fazer um upgrade aí no seu setup, se você está querendo alguma coisa um pouco mais profissional, talvez, né, os equipamentos aqui são bons equipamentos, esse é um setup que funciona muito bem. Fácil de montar, como eu falei, né, o capacete ele já tem toda a preparação, até para você poder passar os fios, né, ele já tem todos os compartimentos dentro dele certinhos para você colocar, né, os auriculares, né, do comunicador. Eu consegui fazer uma adaptação que, né, o próprio microfone, vou balançar ele aqui, o microfone fica aqui mais
não incomoda em nada, ele está preso na lateral, e o microfone do comunicador está por dentro, bem na pontinha aqui, não sei se vai ser possível ver no vídeo aí. Ele é bem pequenininho também, então não atrapalhou em nada. Esse chin mount aqui também, apesar de ser velcro, né, ele é todo preso por velcro, muito eficiente, extremamente firme, né, então funciona muito bem. Essa GoPro aqui eu tenho o Fast Release, né, a liberação rápida, o Quick Release na verdade, mas não está nela, está na câmera que vocês estão vendo aí, porque ela está num gimbal, né, para poder manter estável aí, para poder fazer a estabilização da imagem e manter a qualidade que eu quero aqui, o ângulo que eu quero. Mas é fácil também de colocar e de retirar. Você pode montar esse Quick Release aqui no capacete, né, no suporte, e só desconectar e tirar a câmera. Mas você pode usar ela normalmente assim também, sem o Quick Release, não tem problema nenhum. Então esse é o setup, isso é o que eu uso hoje, é o que eu tenho usado na moto. Tenho esse capacete, tenho um segundo capacete também que está com essa preparação semelhante, só não está com a preparação da Go 3S. Essa preparação da Go 3S e do DJI aqui dentro, eu tive obviamente que fazer uma adaptação, né? Eu tive que cortar a malha aqui em cima para poder colocar o suporte da Go 3S para dentro dessa malha, prender, porque isso aqui prende como se fosse uma aba de boné, por exemplo. E a mesma coisa aqui na lateral, só cortei um pouquinho a malha e coloquei o microfone com a presilha dele mesmo na malha. Se eu quiser colocar só o magnético também, ele tem a placa magnética, funcionaria perfeitamente bem, mas é uma adaptação rápida. E o legal, essa câmera aqui, ela tem angulação, você pode colocar lá na vertical, inclusive. E aí quando você fizer a sua parada, vai parar para almoçar, vai parar para poder fazer algum descanso, né, tomar um café, já quero colocar lá no Insta. Cara, já faz uma filmagem com ela na vertical, já tira daqui o próprio software da Insta, né, da Go 3S. É muito bom, um software de edição fácil, e a imagem que sai daqui já é uma imagem muito boa também, com uma qualidade muito boa, vocês não precisam fazer muito pós-produção. Então vocês já podem pegar ela daqui direto e subir no Insta de vocês, subir na rede social de vocês diretamente. Então assim, o objetivo é praticidade, o objetivo é flexibilidade, facilidade, e esse setup aqui ficou muito, muito fácil de utilizar. Valeu? Então, esse é o setup atualizado para vocês, espero que vocês tenham gostado aí. Não deixa de deixar aquele like para nós, se inscrever no canal, dá uma badalada no sininho. Eu vou publicar outros vídeos em breve aí falando um pouco mais especificamente dos equipamentos. Aí eu vou falar da Go 3S, eu vou falar do microfone da DJI, eu vou falar provavelmente da câmera que está filmando a gente aqui agora, uma câmera um pouco mais profissional, uma Canon 50, e vai ter bastante conteúdo no canal aí para vocês poderem acompanhar. Beleza, galera? Muito obrigado por terem acompanhado, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero que tenha sido válida, que as dicas tenham sido válidas. Adaptem, né, as dicas aí para o equipamento que vocês têm, prezando sempre, né, para o conforto, né, procurem ter, na medida do possível, claro, né, leveza, praticidade, flexibilidade, para que as gravações de vocês não sejam somente filmagens e passem a ser de fato conteúdo, com criatividade. Beleza, galera? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, muito obrigado e até lá. Vamos junto, vem com a gente.